Ô Mota, eu tô aqui com o site da Câmara dos Deputados, site oficial, e é um número impressionante. A Frente Parlamentar Evangélica tem deputados aqui, são 203 deputados filiados à Frente Parlamentar Evangélica. Nós estamos falando de 40% da Câmara dos Deputados. É um capital político importante que o presidente Lula está tentando se aproximar, né? Pois é, problema, Cuba, é que Karl Marx chamou a religião de ópio do povo. Mas isso, para quem não sabe, Karl Marx é o criador do marxismo. É comunismo, socialismo, progressismo, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Tem um pensador, eu não me lembro quem agora, que disse que o comunismo é o ópio dos intelectuais. Enfim, o comunismo, o socialismo, tem essa ambição de ser uma teoria que explica tudo, tá? Na verdade, é uma teoria tosca, que tem como ideia única a luta de classes, né? Tudo, para os comunistas, tudo se resume em um oprimido e um opressor. Então, segundo os comunistas, um dia os operários vão se revoltar, tomar o poder e implantar uma sociedade sem classes, né? Isso é a ideia da esquerda, né? É mais ou menos isso. São ideias incompatíveis com o cristianismo. Tem esse pequeno problema, tá? Tem algumas pessoas mal informadas que dizem, olha, não, mas Mota, os primeiros cristãos eram comunistas, porque eles compartilhavam tudo. Isso é um erro gigantesco. O compartilhamento dos primeiros cristãos era voluntário. No socialismo só há uma vontade que importa, que é a vontade do grande líder. Os cristãos, às vezes, se esquecem dessa incompatibilidade entre socialismo e cristianismo. E aí, no final, acabam pagando um preço muito alto. E aí, Gani, você acha que tem incompatibilidade? Total. Eu acho que o Mota, ele toca num ponto que é muito importante. Porque quando a gente fala em conservadorismo, em direita, muita gente vende de uma maneira falaciosa, errada, de que é contra pobre, que não quer ajudar. Muito pelo contrário, né? O que a direita prega é que a ajuda tem que partir do indivíduo. A caridade é uma virtude. Então, se você quiser de alguma maneira resolver o problema dos mundos, comece resolvendo os seus problemas, que já é muito difícil. Você se tornar uma pessoa melhor, mais generosa, mais caridosa, com mais compaixão, você já está fazendo muito, né? Mas é muito mais fácil, é claro, fazer o discurso bonitinho. Você, na pessoa física, não faz nenhuma caridade, não tem compaixão, e você posa lá do intelectual moderninho e cobra o Estado. Você fala, eu não preciso fazer caridade nenhuma, eu não vou mexer aqui no meu dinheiro. Para quê? Eu vou cobrar o Estado que faça, né? E você fica jogando essa culpa no Estado, né? É como se o Estado fosse esse organizador da sociedade, essa espécie de Deus, né? Que só tem anjos ali tomando conta do Estado, os burocratas, e que vão agir de maneira justa, caridosa. Nenhum vai pegar o dinheiro para si, nenhum vai se corromper pelo poder. Eles vão ser absolutamente justos nessa distribuição do dinheiro, ajudando a sociedade. Difícil mesmo é o indivíduo fazer caridade e não proselitismo político e ideológico. Ô Mota, agora o Jorge Messias está numa situação difícil aí, né? Porque ele tem que ser a ponte entre os evangélicos e o governo do presidente Lula. No ano passado, por exemplo, na Marcha para Jesus, aqui em São Paulo, que é o maior evento de evangélicos, né, de conglomerado evangélico, de evangélicos do mundo, o Jorge Messias também foi enviado em representação do governo federal, e quando ele pegou o microfone, ele recebeu uma vaia gigantesca. Os organizadores do evento, os pastores pediram para a multidão ali se acalmar, e o Jorge Messias falou que estava lá em uma missão de paz. Situação difícil essa, né? Muito. O cristianismo, Cuba, é uma das bases da nossa civilização, tá? A gente hoje vive num mundo construído em cima do direito romano, da filosofia grega e da ética e da moral judaico-cristãs. E, como eu disse antes, existe uma incompatibilidade muito grande entre essa ética e essa moral com as ideias
pregadas pela ideologia de esquerda, especialmente nessa última variedade, que é o que se chama de woke, né, o politicamente correto, que coloca, e não tem nenhum pudor de colocar, né, coloca na mesa pautas como a defesa da liberação das drogas, a defesa da liberação do aborto, né, e uma série de outras pautas que apresentam um conflito imediato e direto com os fundamentos do cristianismo. Não há como haver nenhuma combinação, não há como haver nenhum acordo, né? Quando as ideias principais da sua ideologia estão confrontadas, elas se chocam com os princípios do cristianismo. Então, é muito difícil você ver como é que essa conversa pode progredir, né? Porque a ideologia de esquerda, ela é um produto relativamente recente, né? Tem 200 anos, 300 anos. O cristianismo tem um pouquinho mais de tempo do que isso, né? O cristianismo tem 2000 anos. O cristianismo já viu muitas coisas acontecerem no planeta Terra. O cristianismo resistiu a tudo isso e forma a base da nossa ética e da nossa moral. Então, eu acho que esse é um projeto, eu diria, com pouca chance de sucesso. Perguntei para o Mota pela visão do Jorge Messias, que está numa situação difícil. Agora eu quero te perguntar do outro lado, de outra perspectiva, da perspectiva da bancada evangélica nesse caso. Como é que fica para os parlamentares que são maioria de oposição, recebendo esse aceno positivo do governo? Você acha que em algum momento nós podemos ter a chance da bancada evangélica ser base do governo? Muito difícil, né? Talvez em alguma votação pontual, Coba, porque ali você tem uma troca de favores, de cargos, de dinheiro, emendas, que é do jogo, né? Você votar com o governo, mas votar com o governo em questões mais técnicas, né? Uma questão ali tributária, nada disso. Agora, questões de costumes, de valores, aí não. Então, votações, Cuba, que envolvam o aborto, né? A legalização do aborto, votações que envolvam a legalização ou descriminalização das drogas, votação que envolvam abrandamento de penas para bandidos, votações relacionadas à ideologia de gênero, fatalmente essa bancada evangélica ela não vai se curvar, a não ser que seja um falso evangélico, porque se você realmente acredita nesses valores, isso não conversa em absoluto com os valores da esquerda progressista. E uma economia de mercado, ela tira milhões de pessoas da pobreza, os Estados Unidos é uma prova disso, mas porque no final das contas você tem valores que sustentam uma sociedade, né? O capitalismo ele só se sustenta porque há valores por trás. A partir do momento que a gente acabar com esses valores, Coba, essa sociedade ela acaba. Já conosco de volta por aqui, José Maria Trindade. A gente está repercutindo essa tentativa do governo de se aproximar da frente parlamentar evangélica. Uma frente parlamentar que tem 203 deputados. Estamos falando de 40% da Câmara dos Deputados. Pelo menos, segundo os dados que estão no próprio site oficial. Você que conhece os bastidores do Congresso Nacional, como é que você está enxergando essa tentativa de aproximação? Pois esse meu afastamento temporário aqui não foi censura nem nada, não. É condição técnica aqui, houve dificuldade técnica para ficar no ar. A situação é a seguinte, não existe uma bancada evangélica perfeita, solidificada e integral. Essa bancada evangélica, ela é formada de deputados federais evangélicos, né? E que tem origem em vários partidos políticos e tem vários discursos, né? A gente viu que agora o Sóstenes, o deputado Sóstenes, que é o novo líder, o presidente da bancada evangélica, ele voltou e ele é adversário do governo, o líder da bancada evangélica. Então, a tendência é levar o discurso da bancada evangélica contra o governo. Mas o discurso, os votos não, eles continuam divididos em vários pontos e são favoráveis aos valores ali
evangélicos, a esses costumes aí que falou o Alan, sobre o aborto, que vai entrar em debate no Congresso Nacional, uma emenda fortíssima, apresentada pelo presidente do Senado com a assinatura de todos os líderes dos partidos políticos, considerando o aborto crime, e isto é importante. Essa bancada evangélica tem integrantes do PT, tem a Benedita da Silva, é evangélica, por exemplo, né? Deputada do PT do Rio de Janeiro, foi vice-governadora, governadora lá e tal. É muito difícil falar assim de uma bancada evangélica fechada. Lembrando que a bancada evangélica ela foi criada lá atrás pelo Tancredo Neves, que descobriu o potencial de votos que tinham os pastores. E aí, quando ele foi candidato ao governo de Minas, ele chamou pastores para a política. E houve ali o início da eleição de vários pastores. Já existiam evangélicos na Câmara, mas não com esse discurso evangélico. Tancredo implantou isso. E de lá para cá, cresceram as representações. Por exemplo, uma estrutura fantástica, assim, politicamente criada pelo presidente da Universal, Edir Macedo. Ele definiu uma estratégia de eleger pelo menos um deputado para cada unidade da federação. E criou o PRB, né? Que agora é Republicanos. Então, assim, a estratégia cresceu, mas em decorrência também do crescimento dos evangélicos entre os brasileiros. Os evangélicos já são maioria, senhores, do Brasil. A última pesquisa do censo mostra isso. E alguns ainda católicos que falam que são católicos, mas não são exatamente praticantes. Então a comunidade cresceu, mas ela não é uniforme. Existem vários evangélicos que apoiam já o governo. Então, assim, é muito difícil falar em capturar os evangélicos. Não vai conseguir. Mas vai ter uma fatia forte de evangélicos que apoiam o governo, e isso já existe. Então é muito complicado falar na bancada evangélica como uma coisa fechada. Não, lá existem já governistas na bancada evangélica. Ô Mota, para fechar essa rodada aí, eu quero te ouvir sobre essa aproximação diante da possibilidade da gente ter um desses parlamentares da bancada evangélica na presidência da casa, né? O Zé falou aí sobre o Edir Macedo, enfim, e do Partido Republicanos. O Marcos Pereira é um dos cotados para substituir o Arthur Lira, e ele seria, portanto, um nome forte aí na disputa pela presidência da Câmara, ou seja, de alguma maneira os evangélicos estariam com algum protagonismo na próxima gestão da Câmara dos Deputados. É difícil avaliar quais poderiam ser as consequências disso, né, Kobayashi? O que eu espero que aconteça é que os valores cristãos, a mentalidade cristã, a ética e a moral cristãs tenham uma influência muito maior nesse país do que elas têm hoje, né? Porque esse foi o caminho que trouxe o Ocidente para a prosperidade que nós experimentamos hoje, né? O Alan Gani disse muito bem, né, que a segurança, que respeito aos direitos é um dos aspectos fundamentais do capitalismo. Não existe economia de livre mercado sem isso. Tanto que Adam Smith, ele escreveu o livro A Riqueza das Nações, que é considerado, né, um livro seminal do capitalismo. Antes disso, ele escreveu um outro livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, nos quais ele fala da importância da moral. Então, tomara que a ascensão de um deputado, de um parlamentar evangélico à presidência da Câmara, simbolize isso.